Eu sou o Alan, esse é o Fé, a Fraternidade é a Esperança. E hoje a gente está aqui nessa live diferente do nosso horário, do nosso habitual, para falar sobre um tema que muitas pessoas têm dúvidas, perguntam sobre ele aqui na página. E a gente vai tratar desse tema aqui hoje, nessa live de sábado, né, que é o tema reencarnação. E a gente conta com a presença de todo mundo. Quem quiser assistir gravado, provavelmente vai ter um link para o YouTube, né? Dessa live que vai acontecer. E, e agradecer a todos que participam aqui com a gente, né? Da live. Boa noite, Mônica, Boa tudo bem? noite, tudo bem? Tudo bem. Então a gente está explicando aqui sobre que a live hoje é sobre reencarnação, né? Uma live num dia diferente. E eu ia agradecer exatamente agora sobre o pessoal que está acompanhando o estudo do Livro dos Espíritos, né? A gente posta às sextas, né? Ontem a gente teve bastante interação, né? A gente está agradecendo o pessoal que está acompanhando lá com a gente essas reflexões do Livro dos Espíritos. Ontem foram as perguntas 43 e 44 e todas as anteriores já estão disponíveis aqui no Fé, na guia Estudo das Obras Básicas, beleza? Isso aí, tudo feito com muito carinho, né? Sim, com certeza. Às vezes não da maneira que deveria ser, mas de bom coração, né? Com a intenção de tentar reflexionar esses temas tão complexos, né? Para a gente que ainda é tão limitado, que ainda tem que crescer tanto em matéria moral, intelectual e espiritual, para a gente acaba sendo um grande desafio um livro com temas tão complexos, né? Como o Livro dos Espíritos. A gente tem tentado, né? É verdade. Sempre dando o nosso melhor, né? Isso. Então, hoje a nossa live é sobre reencarnação. A gente quer falar especificamente de alguns tópicos, para não ficar muito generalizado. Mas a reencarnação, como todos sabemos aqui, é uma base do Espiritismo, né? É uma base que o Espiritismo se mantém, se norteia, se suporta para explicar, às vezes, as desarmonias que podem vir a nos acometer na vida vigente, corrente. Muitas das vezes a gente entende que é a reencarnação, até mesmo o alicerce da justiça divina. Porque quando a gente entende o quanto de injustiças que aos nossos olhos limitados, materiais, acontecem, não somente no mundo, mas no nosso próprio meio, né? Quando a gente vê aquele que está, ao nosso ver, mais beneficiado, aquele que está, ao nosso ver, mais prejudicado, isso para não tocar na ferida direta, que é nós mesmos nos colocamos na condição de prejudicados, né? E às vezes não entendemos por que é que esses infortúnios se apresentam, se desenrolam, né? E que às vezes foge do nosso controle manter a nossa fé perante essas adversidades que acontecem na nossa jornada. Então, é aí que entra a reencarnação como alicerce da justiça divina, explicada através da pluralidade, da multiplicidade. Toda vez que eu falar pluralidade, eu vou tentar cancelar e falar multiplicidade das existências, que é aquele evento, né? O espírito vem e volta da Terra quantas vezes forem necessárias. E o reencarne, ele também nos dá uma luz, né? Que a gente sabe que o espírito não morre, né? E que a gente sempre terá outras oportunidades, né? De
evoluir, o que a gente não consegue, às vezes, nessa existência, né? A gente terá uma nova oportunidade, a gente não sabe como vai ser essa oportunidade, né? A configuração que a gente costuma falar, né? Mas Aham. que a justiça divina, ela é tão, assim, perfeita, que nós teremos essa nova oportunidade. E tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Que é sobre a evolução, que ela não é retrógrada, né? Essa palavra que eu nunca esqueço, que você gosta de falar. Então, assim, de uma forma ou de outra, nós vamos evoluir, né? Eu sempre indago pro Alan, assim, poxa, mas parece que a gente estava indo num caminho, a gente estava indo bem, parece que a gente estava indo bem, né? Aí a gente faz alguma coisa e eu sempre te pergunto, né? Mas isso que às vezes nós fazemos, às vezes a gente coloca algum exemplo, o espírito ele não voltou, né? Ele não desceu alguns degraus, né? Aí você sempre me explica, né? Que não, que mesmo com aquela dificuldade, com toda aqueles erros, né? Ele já vai voltar de uma forma melhor, né? Porque ele vai ter aprendido com aquela dificuldade, não é isso? É isso. Na verdade, na teoria, né, é até bonito, né? Dá para tirar foto. Mas na prática, às vezes é difícil para nós aqui encaixar em determinadas situações que realmente o espírito não regride, né? Não somente o espírito, acredito que até mesmo a coletividade, a Terra por si só, né? Muitos às vezes questionam, mas a Terra ela está evoluindo, porque, olha, eu acabei de ver uma coisa ali que é uma aberração, vai Uhum. contra qualquer princípio de evolução. Como assim a Terra está evoluindo, né? A gente escuta muito sobre isso. Só que a gente esquece que já teve pior. E assim como nós, a Terra também se predispõe, enquanto unidade coletiva, de tentar ser melhor que um dia ela foi. E isso a gente tem feito. Se a gente avaliar toda a evolução, a jornada, né, do ser humano, pouco, não precisa de ir longe. Coisa de 100 anos atrás, o que era completamente aceito, hoje já não é, né? Há 50 anos atrás, uma coisa que seria muito bonita, hoje não poderia nem acontecer. Então, assim, é uma jornada que talvez para a gente, a nossa condição limitada, que observa somente um curto espaço de tempo, a gente não consegue identificar que a Terra está evoluindo, está progredindo, que a gente tem progredido. A gente observa, às vezes, sobretudo nesses telejornais policiais, a gente observa aberrações do ponto de vista da fraternidade, a falta dela, né, e o que ela pode caracterizar em níveis críticos, em níveis intensos. E a gente se faz essa pergunta: mas está evoluindo mesmo? Porque isso aqui está uma coisa de barbárie, isso aqui é coisa primitiva, né? No momento em que o ser não tinha noção do que seria consciência, né? Mas a gente continua entendendo que os focos vão acontecer sempre, mas eles vão ficando cada vez menores, né? Tanto em quantidade como em intensidade. E isso para nós deveria ser um indicativo que realmente estamos evoluindo, né? Em todos os sentidos, os sentidos tecnológicos, científicos, os sentidos de saúde, né? Observe, por exemplo, como era para desenvolver uma vacina, né? Hoje a gente consegue aí nesse tempo, claro que ainda com muita especulação e polêmica, mas estamos aí com a galera vacinada num prazo muito curto, né? Por se tratar de uma pandemia que pegou todo mundo no susto, né? Então é uma caminhada para frente sempre, né? Na pior das hipóteses, o espírito vai paralisar,
na jornada, mas para trás não tem como ele ir. Até porque, até porque, se a gente pensar bem, né, no próprio ambiente escolar, você não vai acontecer, por exemplo, esses dias eu comentava sobre isso, com meu pai, a gente conversa muito, e eu comentava sobre eu estava tentando passar para ele essa ideia de que a caminhada é sempre para frente também, né? Então ele me disse, mas tá um pouco difícil de entender de acordo com a situação que ele tinha me apresentado, é um pouco difícil de entender, porque esse espírito, ele não teria essas credenciais para continuar essa evolução, ele teria que regredir para ele reaprender para voltar, né? Então eu disse para ele que conforme o calendário escolar, quando o aluno repete, ele não consegue nota suficiente para passar da terceira para a quarta série, ele volta para a terceira série, ele não volta para a primeira. Isso seria retrógrado. Mas quando ele volta para a terceira, ele não foi nem para trás nem para frente, ele ficou onde é que ele estava. Enquanto ele não desenvolver as capacidades para conseguir passar pelas provas que o aguardam na terceira, ele vai permanecer na terceira, né? Então eu usei esse exemplo escolar até para tentar identificar uma maneira da gente poder saber que não é que você vai voltar para a primeira série, para o pré, não, você vai voltar para a terceira. Você já sabe ler, você já sabe as coisas da primeira, da segunda, o que é que você vai fazer lá, né? Então você volta para a terceira ou você fica na terceira? É essa que é a dúvida. Você Uhum. não está voltando para a terceira, você já está lá. Então você fica na terceira, você vai aprender, você vai desenvolver competências, capacidades que você não conseguiu desenvolver naquela experiência, e quando você conseguir, você vai continuar para a quarta. Uma coisa que a gente tem certeza é que você não vai voltar para a segunda. Se não der certo, você fica na terceira, até que as suas habilidades se desenvolvam e você consiga partir para a próxima série, né? E naquela condição ali de estar, né, parado, de não ir nem para frente, né, não, graças a Deus não voltou, mas não foi para frente, não evoluiu, ficou naquela condição que aí ele estará aprendendo na dor, né, às vezes, aquilo ali já dá um indício de pensar, de evoluir, né, porque ele pensa, eu vou ter que me dedicar mais, eu perdi um tempo, né? Eu vou ter que me dedicar mais esse tempo duas vezes. Então, quer dizer, nessa condição, ele já vai estar evoluindo, porque provavelmente ele não vai querer passar mais por isso, né? Essa condição que o colocou ali, provavelmente, ele não vai mais querer passar, né? Às vezes, né? Que às vezes a gente também erra tantas vezes, né? Que a gente ainda se coloca em condições assim repetidas, né? Várias vezes nas mesmas condições. Mas sabendo que se ele continuar daquela forma, ele vai estar só prolongando aquela evolução, né? De chegar aonde ele precisa, de chegar àquele objetivo, né? E se tratando desse exemplo aí que você colocou, que ajuda bastante nessa reflexão. E ainda tem outro perrengue, porque enquanto você fica na terceira, a sua turma passou para a quarta. Exatamente. Eu falo para Ana Clara assim, olha, chegou numa idade agora que você não tem mais aquela coisa da professora de passar. Ou você faz, tira a nota suficiente para passar, ou você vai ficar, seus amigos vão estar lá na frente, você vai ficar. E é exatamente isso. E E aí, a gente vê que isso é em todas as nossas formas assim que a gente tem que lidar na vida, né? Por exemplo, no trabalho, a gente sabe que se a gente ficar fazendo as mesmas coisas sempre ou não fazer, a gente vai estacionar, né? Como você mesmo disse, nós vamos estacionar, né? E não vamos conseguir seguir nosso plano, porque a gente precisa evoluir, né? Então, a gente precisa se dedicar, a gente precisa entender que a gente precisa fazer
um novo, a gente precisa fazer alguma coisa diferente daquilo que a gente está fazendo que não está dando certo, né? Poxa, se eu estou aqui, estou aqui na minha sala de aula, eu não estou estudando, não estou conseguindo tirar a nota boa, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dedicar mais em casa, tenho que pedir ajuda, né? Aí, isso é outra coisa importante, né? Porque a gente não consegue sem a ajuda do próximo, né? A gente não é nada sem a pessoa que está do nosso lado. A gente tem que pedir ajuda, né? Poxa, mãe, não estou conseguindo, então eu preciso de ajuda. Professora, não estou entendendo. Então a gente precisa também ter essa maturidade para pedir ajuda, para falar que não tá legal, né? Para a gente poder seguir, né? Conforme a gente planejou. A gente planejou antes de estar aqui, né? Que a gente precisa seguir nossos passos. A gente nasce bebê, a gente não aprende a andar, a gente vai seguindo nossa jornada, né? Assim, depois que a gente vira a nossa fase adulta, que tem um amadurecimento, é da mesma forma, né? Nós precisamos seguir, melhorar sempre, né? Exatamente. Eu vou só desenrolar um pouco esse perrengue daqueles que continuaram para a próxima série, porque às vezes a gente terceiriza isso aí. Às vezes a gente fica na terceira e grandes amigos nossos vão para a quarta. Eles até podem nos ensinar alguma coisa que a gente está com dificuldade. Eles podem fazer isso. Eles passaram por aquela fase, né? Mas eles não podem nos carregar para a próxima série. A gente terceiriza muito isso aí. A gente pensa assim, como a gente tem esses espíritos superiores, né, caridosos, que nos olham, que nos amparam, que não nos deixam vacilar e nem descobertos. Eles vão resolver para mim. E aí está o perrengue. Porque eles estão lá na quarta, na quinta, na sexta série. Eles podem vir nos ajudar, dar aquele reforço quando a gente pede, nem você disse. Quando a gente tem essa humildade de falar, não dou conta, alguém me ajuda? Não vai faltar a mão para nos erguer do chão. Mas sustentar-nos será as nossas pernas que deverá fazer. Então, às vezes, essa terceirização de achar que aquele amigo que estava aqui do nosso lado e agora já está lá na frente, em nome da nossa amizade, ele tem que vir cá me buscar. Esse aí não vai estar tendo, senhora. Não É a estou. gente que tem, é a gente que tem que ir para frente. A gente pode utilizar da nossa humildade e pedir o socorro. E esse socorro vai vir. Mas eles não vão poder fazer nada além de nos dar suporte para que a gente continue e não nos carregar para onde a gente quiser ir, né? Ou onde a gente acha que tenha direito de ir, né? A gente ainda confunde muito. A gente pensa assim, nossa, mas aquele ali está na quarta série, eu estou na terceira. Olha quanta coisa errada ele faz, olha quanta besteira ele está fazendo. E eu estou aqui na terceira série, mas ele teve mérito. Né? Às vezes a gente não está vendo o mérito, né? Porque a gente é muito parcial dos nossos julgamentos, mas às vezes ele teve mérito para estar lá. Pode ser que ele fique na quarta mais um tempão, pode ser, né? Mas nesse momento ele está adiante. A gente tem que respeitar essa condição. Né? É verdade. Como diz as piadas de mãe, né? As falas de mãe. Você não é todo mundo. Mãe, mas fulano foi. Não, você não é todo mundo. Todo mundo foi. Não, você não é todo mundo. E é isso Exatamente. mesmo, né? Cada um com a sua evolução, com a sua jornada e com a sua luta, né? Isso. Cada um com a sua luta, cada um com a sua bagagem, né? A gente vai até falar sobre essa bagagem, né? Vamos tentar abordar isso nessa live, que é a bagagem do espírito eterno. Porque o espírito, ele faz aqui na Terra essa jornada, ele volta do plano espiritual, ele leva aquilo que ele viveu aqui em forma de experiência, né? Então, tanto as qualidades quanto os defeitos. Então é importante que a gente tenha essa noção. Às vezes a gente pensa, nossa, mas aquela pessoa sabe isso tão fácil, né?
Às vezes já é a 20ª vez que ela está fazendo aquilo. Ela não está nem Uhum. vendo ela fazer, já está automático. Já faz parte, já está intrínseco no espírito dela. O tanto Mas que ela ela não se tem, esforçou, às vezes, né? Para estar naquela condição, né? ela não ganhou nada de brinde. Ninguém Uhum. ganha nada de brinde. Ela se esforçou, ela aprendeu, né? Ela conseguiu, através das experiências anteriores, desenvolver aquele aprendizado, aquelas capacidades. Então, às vezes, a gente pega, por exemplo, um exemplo muito vulgar, efêmero, mas vamos pegar, por exemplo, aquele que toca, por exemplo, um instrumento musical, e ele pega aquele Desenvolve instrumento rápido. musical como se fosse uma extensão do corpo dele, ele destrincha aquilo ali e a gente fica babando. Uhum. Meu Deus, eu sou muito atrasado, porque eu mal toco campainha. E olha só, a pessoa pega o instrumento do nada, né, e desenvolve. E aí o que acontece? Existe o estudo que aquela pessoa desenvolveu, né? Às vezes nem foi tanto nessa vida. Às vezes a pessoa estudou bastante nessa vida, fez Uhum. curso, né? Insistiu, persistiu. Grande parte dos nossos problemas, das nossas potencialidades, na verdade, grande parte das nossas potencialidades não chegam a vingar, não chegam a vir a ser uma coisa importante, notável, porque a gente desiste, porque a gente não tem persistência. Se Uhum. você analisar todo o contexto que Jesus veio aqui na Terra, todas as pessoas que tinham disponíveis, doutores da lei, né, que poderiam se interessar pela obra e fazer daquilo um movimento muito maior, e não foi assim, porque ele não escolheu os preparados, ele capacitou os que tinham interesse. O que separou foi o interesse, né? Então, assim, muitas das nossas potencialidades aqui, encarnados, são deixados para depois, porque a gente não desenvolve a resistência, a resignação, a persistência, o interesse. O interesse nos salva. A gente é porque não percebe isso, mas o interesse nos salva. Quantos são aqueles que não têm capacidades para apresentar, mas conseguem ocupar uma vaga numa empresa que tem interesse de aprender, Uhum. desenvolve aquelas capacidades, né? São, diríamos, resilientes, são dinâmicos, não espera chegar, vai atrás, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então, isso aí é um ponto, é um marco do espírito, né? Um marco até evolutivo, daquele que sabe, olha, eu não tenho condição, eu preciso de aprender. Eu não posso ficar parado esperando chegar na porta, né? E aí, às vezes, essas habilidades, elas vêm de outras existências. Essas habilidades foram construídas e vêm de outras existências. O que dá uma facilidade para o espírito desenvolvê-las. Uma facilidade, entre aspas, que a gente só está vendo agora. A gente não está vendo o que passou, né? Mesma coisa, Exatamente. mesma coisa com as coisas erradas, com os vícios, né? Às vezes a gente pensa, gente, mas é tão fácil a pessoa largar esse vício. É só ela fazer isso, é só ela fazer aquilo. A gente não sabe o que está por trás daquele vício. A gente comentou sobre isso esses dias, Uhum. né? A gente comentou sobre isso, de pensar assim, nossa, mas aquele vício tomou aquela pessoa. Como que ela está evoluindo? E às vezes está. Porque se você for comparar com o passado, às vezes ela está numa condição infinitamente melhor do que ela já foi um dia. Então tem evolução, né? É verdade. E a gente não imagina o quanto a gente não se coloca no lugar daquela pessoa para imaginar o quanto é difícil para ela, né? Já ter evoluído aquele pouquinho ali, que para nós pode ser muito pouco, mas para aquele espírito que já vem lutando ali há quantas, né? Há quantas existências conseguir estar ali, né? Avançar um pouquinho que seja, né? Enquanto você falava, eu refleti aqui em algumas missões que algumas pessoas têm, por exemplo, aquelas pessoas que nascem em um lugar com dificuldade de acesso
a internet, acesso à escola, né? E a vontade que aquela pessoa tem de se tornar, por exemplo, um médico, um engenheiro, né? E aquelas dificuldades não os barram, né? Não seguram da vontade que eles têm, daquela necessidade de realizar, que vem nisso que você estava falando agora mesmo, sobre tentar, né, se esforçar, porque a gente entende, há inteligência, há pessoas que têm facilidades, né, tem muita facilidade, mas há os esforçados, né, eu sou esforçado. Então, quer dizer, toda a dificuldade que a pessoa passa, que aquela vida impõe a ela, a gente percebe o quanto elas lutam para conseguir realizar aquilo que eles desejam, né? Tantas pessoas que a gente vê nessa pandemia que conseguiram passar no vestibular para fazer medicina, que era o sonho da vida, pessoas que não tinham visto nem mesmo a matéria necessária para prestar o vestibular e conseguiram, né? Então, assim, aquela luta, aquela jornada daquela pessoa é muito grande. E mesmo assim, ele não para, né? Ele vai até o fim, até ele conseguir realizar aquilo que ele tinha vontade, né? E a gente também pega como exemplo, que eu fico refletindo bastante sobre Chico, né? Olha as condições que Chico veio nessa existência, as dificuldades que ele teve, né? Para ele conseguir escrever tantos livros, né? Psicografar tantos livros e ser aquela pessoa de luz, né? Aquele ser de tanta luz. Então ele passou por um processo muito longo até ele conseguir, né? Ter assim, vamos dizer, um conforto como médium, né? Eu nem posso falar conforto, porque a gente não sabe o que a pessoa passa, né? Mas assim, ele passou por muitas provas e foi muito difícil. E assim, a gente pega esses espíritos que já estão, provavelmente, a prova deles já vem de muitas existências, né? Essa prova de chegar onde ele esteve, né? E, Aham. e a gente vê como é bonito, né? A justiça divina nesse caminho, a espiritualidade que nos assiste, né? Sempre nos estendendo a mão para que a gente consiga chegar no nosso objetivo, no nosso caminho, né? E você falou uma coisa muito importante. Chico Xavier não nasceu Chico Xavier. Chico Xavier se fez Chico Xavier. Tem uma entrevista que fizeram com ele e a pessoa comenta assim: Nossa, mas você foi um privilegiado, né, Chico? Porque você vem com os espíritos e sabe tudo que aconteceu, o que vai acontecer. E, enfim, né? Você veio privilegiado. E aí ele faz um paralelo assim: eu vim privilegiado, mas uma criança que com tantos anos a mãe desencarna, que Uhum, é levada para outro lugar e a madrinha que o acolhe desencarna. E que vai para outro lugar, não, entendeu? Que a outra lá espeta garfo na barriga dele, faz ele lamber ferida do filho dela, e depois uhum, vai se empregar com 6 anos de idade numa tecelaria, para mexer com serviço pesado, que lhe confere um problema no pulmão. Então ele foi falando aquilo tudo, né? Que teve que se mudar da sua cidade por causa desse, daquele problema, que teve que se afastar dos seus amigos, dos lugares que gostava, que teve um problema de angina no peito com tantos uhum. anos, Exatamente. aqueles olhos dele, né? Do que ele desencarnou foi com aqueles olhos também havia problema. Uma pessoa que não teve paz na Terra, Uhum, a gente de fora analisa que Chico Xavier não teve um minuto de paz nessa Terra. Uma vez tem um caso no livro do Ramiro Grama, Ramiro Gama, não é Grama. E tem um caso que o professor Ramiro conta que o Chico estava cansado e tinha uma multidão para atender, né, do lado de fora, da casa da prece. Acho que está até no livro, no filme dele, essa parte, que ele avalia aquele tanto de gente para atender, o quanto que ele estava cansado. Boa noite, Alexandre, tudo bem? E aí ele meio que se justifica dizendo que um pouquinho de paz que ele levasse
para aqueles aflitos que o procuravam, justificava a ausência da paz que ele nunca teve, né? Então, Chico não nasceu Chico, Chico se fez Chico. Uhum. E muitas das vezes a gente observa esses vultos, porque, claro, isso aqui é uma escola, mas na escola não tem só aluno, não, né? Tem professor, tem supervisor, tem diretor. Então, embora a gente estejamos todos na mesma escola, alguns estão em condições de ensinar. E a grande maioria na condição de aprender. Chico não se fez Chico, Chico fez Chico. E ele nos dá o exemplo para que a gente faça a gente mesmo por nós mesmos. É um grande exemplo que eu acho que Chico deixa para todos nós. Apesar das adversidades, né? Ele realmente sai da terra, é retirado da terra na condição do espírito missionário, né? Exatamente. E ainda com toda essa luz, essa bagagem, que você falou, ele se fez de aluno, né? Ele se fez como um aluno para aprender, né? Receber todo aquele aprendizado dos espíritos superiores que o assistiam, para poder trazer conforto para tantas pessoas, né? Quantas mães receberam conforto do Chico, né? Quantas pessoas, inúmeros, né? Inúmeras pessoas que receberam conforto de uma pessoa tão simples, né? A gente escuta relatos de que Chico dormia no máximo 3 horas por noite, né? Quando Pois é. tava, né? Então, quer dizer, as condições com que ele estava, para ele, o simples fato de levar essa luz ao próximo, né? Significava tudo, né? Tudo para ele, né? E provavelmente a gente teria que ser muito ingênuo de acreditar que seria essa a primeira reencarnação como missionário, do espírito daquele tamanho, né? Então, a gente não vai entrar no mérito de falar que tal pessoa foi tal pessoa, né? Mas Uhum. com certeza é parte de uma jornada. A gente vê os vultos que passaram aqui na Terra e que voltam, vez ou outra, para manter aquecido, né, esses corações, para manter iluminado essas trevas que, vez ou outra, tenta nos perturbar e nos colocar em meio à penumbra da dúvida. Então, vem esses espíritos e, com certeza, né, já vieram e continuam voltando sobre outras roupagens, com outros ideais específicos para aquele tempo, né, para aquele tempo. São atemporais. Porque você pega uma página do Evangelho, 1800 e alguma coisa, serve para agora. A gente Uhum. faz o Evangelho para vivo todo domingo, né? 2022 com esses textos. Serve para agora, né? A gente pega uma Exatamente. página do doutor Adolfo, do Bezerra de Menezes, serve para agora. Né? O doutor Inácio, da mesma forma. Então, são atemporais, porque a essência deles nem é de aqui, a essência deles é lá de Cristo, 2000 anos atrás, mas ao mesmo tempo a espiritualidade nos presenteia, nos beneficia com a volta desses espíritos, né, no nosso tempo, meio que para dizer, tá vendo? Dá para fazer. Exatamente. Eles são tão cheios de luz, né? São tão evoluídos que eles conseguem estar em qualquer, né? Em qualquer existência, em qualquer data, em qualquer século, né? Tudo que eles fazem, tudo que eles nos inspiram, né? É magnífico, né? É atual, né? Se eles estiverem daqui há 200 anos, vai ser atual. O que eles nos falaram lá atrás, né? A gente outro dia estava mesmo fazendo o nosso evangelho e tinha uma leitura que a gente falou assim, meu Deus, né? Parece isso tão novo, né? Parece tão 2022, né? A gente fica assim, até chocado, assim. Tanto que a espiritualidade é perfeita, né? Quanto eles nos auxiliam, né? É perfeita, a espiritualidade é perfeita. Ela age conforme deve agir, né? E a gente é sempre beneficiado por ela, né? Inclusive com a reencarnação, porque às vezes a gente não teria como
entender o que entendemos agora se não fosse essa época que a gente vive. Se a gente não tivesse tantas experiências falidas, tantos relacionamentos falidos, para entender de fato o que está acontecendo, que a gente precisa fazer, né? Então, voltamos aqui na Terra exatamente para nos certificar de que a vida continua, independente de onde é que a gente esteja, né? Então, várias daquelas peculiaridades que nos atrapalharam, agora a gente consegue enxergar uma ajuda. Ah, aquilo não me atrapalhou. Aquilo me evitou uma coisa pior. Quantas vezes a gente faz isso encarnado? Imaginemos desencarnados, né? Isso. E eu estava refletindo antes da gente fazer a live sobre alguns pontos, sobre esses espíritos que encarnam e têm essa missão de ser um imperador, né? Ser uma rainha, como a gente vê em outros países, né? A missão que essas pessoas têm, né? Sobre uma nação, sobre o coletivo, né? E olhando para trás, o quanto nós já tivemos grandes missionários com relação a isso, né? Com relação a governar países, né? Quanto alguns países avançaram, né? Com essas pessoas que vieram com essa missão, né? E fizeram, claro, todo mundo, a gente sabe que é difícil, é puxado, né? Mas assim, esses espíritos tiveram tanta sabedoria, né? Para lutar pelos seus povos, né? Aí eu estava refletindo sobre essa bagagem, né? Que esses espíritos trazem para ajudar o seu povo, para melhorar o seu país. Tantas mulheres que governaram tantos países, o que elas têm que abrir mão, né? Elas têm que abrir mão de tantas coisas para lutar pelo coletivo, né? Que às vezes elas abrem mão dos seus pais, da sua família, né? Para lutar por mais pessoas, né? Ela abre mão dos seus benefícios individuais em prol dos benefícios coletivos, né? Isso. Que também, muito provavelmente, é o que a gente está falando aqui, né? Já vêm eles preparados para isso. Inclusive, até falando de governantes, né? Infelizmente, tantos são aqueles que se preparam, né? Nas escolas superiores, a descer à Terra, a reencarnar, para ter uma trajetória de povo, de civilização, de levar a melhora ao público. E, infelizmente, o mundo corrompe, seduz, o poder seduz, né? E é este espírito extraviado no seu caminho, causando prejuízos enormes, não somente ao povo, como também a ele, como também a equipe que o assessorava e aguardava uma resposta positiva daquela missão. Porque a partir daquela resposta positiva daquela missão, se desdobraria outras missões, né? Então, iria uma evolução atrás da outra, baseado naquela missão, né? Ou, às vezes, a gente tem feito um trabalho de psicografia com o espírito, que ele narra exatamente essas fases. Que, às vezes, quando o espírito pega essa questão do governo, ele já está pegando já uma coisa que está lá atrás, está sendo feita, né? Tanto para ele quanto para o público. E se ele, a sedução em cima dele é muito grande, entende? Se ele não for muito preparado, assessorado, aí não dá certo. Porque a sedução é enorme. Porque é um projeto que vai beneficiar muita gente. Então, as represálias que o perseguem, aqueles que não querem que aquela missão vá para frente, vão assediar intermitentemente. Né? E a gente Para que não dê certo, para que fracasse, né? Porque nesse caso, quando fracassa um, não fracassa só ele, fracassa milhares, milhões juntos, né? Que é o que a gente tem que ter às vezes, compaixão
pelo aquele que está numa prova que pra gente, pra fora, tá ótimo, dá para tirar foto. Mas entre ele e a consciência dele, não existe voto nem status. É E só a missão, né? a gente pensa assim sobre os nossos projetos, né? Os nossos projetos pessoais já são tão difíceis de às vezes a gente seguir com aquela determinada situação, né? Já há tantos empecilhos. Pense sobre uma pessoa dessa, né? Que está lidando com multidões, com milhares de pessoas, né? Então, assim, eu imagino que a prova deve ser muito difícil mesmo. Essa, essa prova de reencarne com essa missão deve ser uma loucura, porque para nós nos mantermos firmes já é difícil, pensa, né? E não esquecendo que são espíritos como nós, né? Com Exatamente. medo, tem problemas internos, problemas familiares, resgates, tem resgates de Coração, né? relacionamentos passados, né? Então são espíritos como nós. Exatamente. Você quer finalizar? Falta 4 minutos. Então é isso, né? Já estamos chegando aí perto das 7. Vamos agradecer, então, a espiritualidade que nos permite estar aqui, né? Trocando essas ideias, reflexionando, né? Um pouco, hoje, sobre reencarnação, né? Mas que, querendo ou não, nos leva a tantos outros assuntos, né? E é sempre importante a gente refletir, a gente trocar ideia, e é baseado nessa troca que acrescenta para mim, acrescenta para o outro, e assim a gente evolui em conjunto, né? A gente agradece a espiritualidade por nos conceder, né, essa oportunidade, agradece a todos que passaram por aqui, a todos que vão assistir o gravado. Vou tentar levar lá para o YouTube também, porque às vezes a pessoa quer escutar enquanto está fazendo outra coisa. Então vou tentar levar para o YouTube também. Vou deixar o link aqui no Instagram. Agradecer a Mônica, né, por estar com a gente aqui mais uma vez nessa live na tarde de hoje. E é isso aí. Eu que agradeço. É bom a gente sempre refletir mesmo, né? De forma simples, um ajudando o outro e a gente levando ideias, porque aqui o objetivo é aprender mesmo, né? Aprendermos um com os outros. E obrigada pela oportunidade. A gente agradece. Espero Então que é isso. nos assiste sempre, né? Fazendo com que seja possível nós estarmos aqui. E é isso. Com certeza. É isso. Vamos aproveitar aí nosso domingo, né? Vamos descansar bastante, aproveitar essa noite do sábado. Fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Amém. Que assim seja. Boa noite.